como abrir um programa de forma automática através de um arquivo batch executado pelo CMD. O primeiro passo é abrir a pasta do arquivo que você deseja abrir com o CMD. No caso, um arquivo executável, podendo ser um programa do Windows ou um programa qualquer de sua preferência. No meu caso, o AIDA64, que vou usar como exemplo. O meu AIDA64 está salvo na pasta Program Files e AIDA Extreme, essa pasta aqui, ó. Aqui está seu arquivo executável. Então eu irei criar um arquivo batch que toda vez que eu executar, vai abrir o AIDA64. Então aqui eu copio o endereço da pasta. Em seguida abro o bloco de notas. Em seguida digite start, aspas duplas, colo o endereço, fecha aspas duplas, espaço e digito o nome do executável. No meu caso, aida64.exe. E em seguida é só salvar como batch. Vou dar o nome de abrir aida64.batch. E toco em salvar. Vou confirmar clicando com o botão direito em editar. Esse aqui é meu arquivo, então se eu executá-lo, veja que no meu caso ele apresentou o erro de que o Windows não pode encontrar o arquivo aida.exe. Quando ocorrer esse erro, basta você remover o exe, tá bom? Às vezes ele tem problema em reconhecer o arquivo, é normal. Então você tenta sem o exe, só o nome do arquivo normal. No meu caso, aida64. Salva, Ctrl S, fecha, executa novamente. E veja que agora ele abre o AIDA perfeitamente, tá bom? Isso é muito útil quando você quer criar, por exemplo, um arquivo batch para ser rodado no agendador de tarefas. Nesse caso, programar o agendador de tarefas para abrir o AIDA64 em um determinado horário, tá bom? Então, nessas situações é muito útil a criação de um arquivo batch que realiza essa operação. Vou dar um exemplo agora com um programa do Windows, o próprio bloco de notas. O bloco de notas ele se localiza na pasta Windows System32. Aqui é só pesquisar por Notepad. Esse é o nome verdadeiro do bloco de notas. Então aqui está ele, notepad.exe. Então aqui eu vou voltar e vou copiar o endereço da pasta System32. Vou abrir o bloco de notas, digitar Start, abrir aspas duplas, colar o endereço, fechar aspas duplas, espaço, notepad.exe mesmo. Vou salvar como cmd notepad.batch. Vou fechar aqui o arquivo batch. E se eu rodá-lo, veja que ele já me abre o bloco de notas, tá bom? Aqui não foi necessário remover o exe do nome do arquivo, tá bom? Então às vezes pode funcionar com o exe e às vezes é necessário removê-lo. Aqui se eu remover e salvar, ele executa da mesma forma, tá bom? Então é muito simples, daí na próxima videoaula vou ensinar a fazer a mesma coisa, porém com comandos que você roda no menu executar. Por exemplo, o comando int l.cpl. Tá bom? Então nos vemos na próxima videoaula.